Olá para você que está acompanhando a Aldeia Cast aí de onde é que você esteja. Lembrando que a Aldeia Cast é uma iniciativa aqui da Aldeia Criativa Produções. E para você que quiser ter seu podcast, você pode entrar em contato com a gente e a gente ajuda você a espalhar suas notícias aí, suas informações para o mundo todo. Não é, Vinícius? E hoje um dia muito especial, né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A gente queria mandar um parabéns para todas as mulheres, né? Eu falo que a mulher que mais representou a minha vida foi a minha mãe, a dona Zizi, que era uma mulher simples, da roça, que criou 6 filhos, deu valores e foi muito importante na minha vida. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós estamos recebendo ela, que foi a primeira prefeita de São João, a primeira presidente da Câmara dos Vereadores, Terezinha, nossa atual prefeita. Tudo bem, Terezinha? Tudo bem, Ayrton. Tudo bem, Vinícius. Agradeço aí, né, pelo convite de estar participando aqui do programa de vocês e nesse dia tão especial, né, podendo falar aí sobre um pouquinho da nossa vida, né, do que de fato as pessoas não conhecem, e também respondendo e tirando dúvidas aí de muitas informações que às vezes chegam erradas aí para a população. E ocupando o cargo de prefeito, a gente sabe como que é difícil fazer gestão pública, principalmente depois da pandemia que nós vivemos. Ainda existem as sequelas e hoje a gente tem a saúde mental da população muito prejudicada. Então é um desafio muito grande, como você disse aí, ser a primeira mulher prefeita de São João e enfrentando aí todos os desafios que nos aconteceram aí durante esses 3 anos de mandato. E Terezinha, assim como hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres sanjoanenses da região. Olha, a gente sabe da força da mulher, né? E hoje a mulher, ela ainda enfrenta muitos preconceitos. Eu posso dizer, quando assumi como presidente da Câmara, muitos preconceitos. Hoje, como prefeita também, tive muitos preconceitos, ainda tenho, mas eu posso dizer que a mulher, ela está ocupando espaço e ela está mostrando que ela é capaz, sim, de governar uma cidade, de ocupar qualquer cargo que ela queira, porque nós temos capacidade, temos condições e sabemos da nossa força, da nossa sensibilidade neste mundo, né, de tecnologia, onde as mudanças aconteceram de uma forma que tudo é diferente daquilo que a gente aprendeu quando era criança. Então é um momento novo e a mulher, com a sua sensibilidade, ela pode colaborar e ajudar muito o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Então, parabéns a todas as mulheres aí que enfrentam a vida pública, a vida privada e lutam, né, e trabalham aí também gerenciando o lar, cuidando dos filhos, fazendo a rotina do dia a dia. Então, as mulheres são guerreiras, batalhadoras e estão ocupando um espaço importante. Então, nós estamos aqui em São João da Boa Vista ainda abrindo, né, esse caminho para que venham mais mulheres e possam estar atuando aí na vida política, porque a gente sabe o quanto tem a importância, né, de você ter esse olhar e ter esse trabalho junto com os homens, né? E eu sempre falo, a mulher, no meu entendimento, nós não queremos ser iguais, nós só queremos ter o nosso espaço e poder trabalhar no sentido de ajudar os nossos filhos, os nossos netos e todos os filhos, né, de São João da Boa Vista. Terezinha, uma honra ter você aqui no nosso programa, né, ter aceito o nosso convite, né, nesse dia especial para você e para todas as mulheres, né. E a gente queria conhecer você como pessoa, né? Pessoalmente, me fala um pouco da sua infância, de onde você nasceu. Eu nasci em São José do Rio Pardo, minha família também, como o Vinícius disse aí, uma família muito simples, com muitas dificuldades, mas eu tive pais maravilhosos também, Vinícius. A minha mãe guerreira, batalhadora, junto com o meu pai no dia a dia para criar os filhos, né? Minha mãe, ela teve 8 filhos, né? 2 morreram logo no início aí do nascimento, e então 6 filhos, na verdade, aí lutando para criar e trabalhando junto no dia a dia.
Meu pai trabalhava na roça, minha mãe ajudava ele, então eu tive uma infância assim, de muito sacrifício, de muita luta, né, vendo o tanto que meus pais trabalharam e o tanto que eles lutaram para nos sustentar e nos dar uma condição melhor de vida e dar a educação, que era uma das metas do meu pai, né? Que a gente pudesse estudar e que a gente pudesse ser melhor, ser alguém na vida, né? Então, meu pai, com toda simplicidade, sem estudo, ele sempre colocou isso para nós. Legal. E como foi a sua infância? A minha infância era tranquila, mas, assim, infância de criança, que eu tenho poucas lembranças, mas eu me lembro bem, com 12 anos eu já comecei a cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe ia para a roça trabalhar, então eu cuidava dos meus irmãos. Você era mais velha? Eu era a segunda, né? O meu irmão era 2 anos. Antigamente era assim, né? Era, meu irmão ia trabalhar também e eu ficava em casa cuidando dos outros irmãos e também estudando, né? Então todos iam para a escola, então eu que cuidava deles em casa e estudava. Então foi assim, né? Ajudando em casa, trabalhando ali, ajudando a criar os meus irmãos, porque eram todos menores do que eu, né? Só tinha o meu irmão mais velho. E então era essa a nossa vida, né? Bem tranquila, a gente morava na roça. Com 12 anos que eu fui para a cidade, né? Foi para Vargem Grande do Sul. E aos 16 anos eu fui trabalhar no hospital, né? Na Santa Casa. Então foi assim, uma infância bem tranquila, graças a Deus, com muito amor dos meus pais. Então, com 12 anos assim, você já foi para Vargem Grande? Foi, morava na roça e com 12 anos nós mudamos para Vargem. Aproveitar aqui, Vargem Grande é uma cidade que a gente gosta muito, a gente tem dezenas de clientes lá, e aproveitar para dar parabéns no Dia da Mulher também para as mulheres que a gente conhece lá, como Simone Oliveira, Thaisa Pavan, Márcia Arede, que a gente já filmou bastante. E é uma cidade que a gente tem no coração, Vargem Grande. A gente gosta muito de lá. Sim, também. Eu sou vargem-grandense também. Você é vargem-grandense. Vargem-grandense, só eu. Nasci lá também. Eu tenho muito carinho pela Vargem, porque eu ainda tenho, né, a minha família que mora lá, meus pais foram enterrados lá também. E então a gente tem um carinho muito grande. Então, parabéns também a todas as mulheres de Vargem Grande do Sul e todas as mulheres aí do nosso país. E aí é um assunto que a gente estava conversando, né? Você com 16 anos já foi trabalhar no ramo da enfermagem, né? Sim. Que é um ramo que eu acho, assim, que profissão essencial, né? Que lida com a vida. E como que foi esse seu início? Você falou que antes não tinha curso, era na prática? Não, era. Eu simplesmente cheguei no hospital, pedi emprego, né? Naquela época tinha as irmãs, né? Que tomavam conta da Santa Casa. Eu falei com a irmã que era responsável, ela me deu o emprego e eu comecei a trabalhar, né? E aí foi, naquela época a gente ficava ao lado de quem sabia para você poder aprender. E naquela época a gente não tinha o SUS. Naquela época a gente era o Fundo Rural, o INPS e o indigente. Quem não tinha o SUS e o INPS e não tinha o Fundo Rural, ele era como indigente classificado, né? Então tinha toda essa separação e no dia a dia você ficava um tempo observando, olhando e depois você tinha que ir para a luta, né? Você tinha que trabalhar e começar a aplicar todos os procedimentos nos pacientes, né? Que a gente fazia tudo. Hoje tudo é muito diferente, mas a gente fazia desde medicação, curativo, exames, enfim, era um trabalho completo, né? Onde a gente exercia todos os dias, né? Hoje mudou também até os horários, né? Que é 12/36, aquela época era todos os dias. Não tinha sábado, não tinha domingo, né? Porque era assim, só final de ano que a gente era escalado. Quem trabalhava no Natal, não trabalhava no Ano Novo, mas era assim, com muito amor, muita dedicação e aquela interação. E eu fui trabalhar com os pacientes que
eram do SUS, do Fundo Rural e a ala de indigentes, como eu falei, que eram classificados. Então, era com pessoas muito simples, com pessoas que tinham muitas necessidades. Então, iniciou aquele carinho, aquele convívio, e foi onde eu, dentro da Santa Casa, a gente já tinha essa atuação e já exercia esse amor ao nosso próximo. Essa é uma coisa até que a gente estava comentando, né? Que se aí foi que nasceu esse desejo teu, às vezes, de cuidar das pessoas, né? Não sei, de ser um dia uma política e poder cuidar das pessoas, né? Não sei se... Não, a política não... Veio mais para frente, né? Política não fazia parte dos meus planos, não. Na verdade, o meu sonho de mocinha, né? Era fazer um enxoval, me casar e ter filhos, né? E eu comecei a trabalhar com 16 anos no hospital e tocando a minha vida. E aí, com 21 anos, trabalhei dos 16 até os 21 anos em São João. Aos 21 anos, eu vim para São João, né? Trabalhei um mês aqui na Santa Casa de São João e depois de um mês, né, nesse período, o Dr. Valim me convidou para ir para a clínica dele, trabalhar com ele. E lá na clínica eu conheci o Vic, que tinha sido eleito vereador. E ele também tinha uma ligação muito forte com a saúde, né? Ele trabalhava em São Paulo, no INAMPS, e aí a gente se conheceu em fevereiro, dia 11 de junho nós começamos a namorar. E aí fui me envolvendo com a política, acompanhando, né? Porque ele, como vereador, ele tinha essa atuação também na área da saúde, aí eu acabei me envolvendo e atuando bastante, até que em 2000 houve aí o pedido para que eu saísse candidata a vereadora, mas eu falo que eu nunca pensei em ser política, atuar na política, né? Foi uma situação que aconteceu que eu acredito que foi uma missão que Deus colocou nas minhas mãos, né? Pelo fato de eu estar assim sempre em contato com as pessoas, querendo ajudar, procurando trabalhar para amenizar o sofrimento, até que a política surgiu na minha vida e a gente entrou aí em 2000 como candidata a vereadora, né? Como vereadora. Legal, Terezinha. Mas já não vamos entrar na política. Eu quero perguntar ainda sobre a enfermagem. O que você ganhou de experiência? Porque quando você é enfermeiro, você lida com a vida e com a morte, não é? A verdade é essa. Sim. Né? Nesses anos, o que a enfermagem mudou na sua visão de vida mesmo? Olha, eu aprendi que o importante é o amor ao próximo que você exerce. Porque nós tínhamos vínculos com as pessoas, então você acompanhava o dia a dia, você conversava e você criava esse vínculo com os pacientes, né? Porque a gente estava todos os dias ali no hospital, a gente tinha o local, o setor que a gente trabalhava, então esse vínculo que ele é criado, ele acaba despertando, né, a vontade de ajudar, a vontade de você fazer o seu melhor. E fazendo o melhor, você sabe que é importante porque despertou aquele amor, né, aquele carinho pelas pessoas, pelos problemas que essas pessoas enfrentavam, porque, como eu disse para você, eram pessoas muito simples, pessoas com muitos problemas também, né, que tinham em casa, e muitas vezes o paciente até ficava doente por conta desses problemas em casa, ia para o hospital. Aquela época a internação ela era muito fácil, não é como hoje que você tem que ir para a UPA, tem toda uma burocracia. Então o médico pedia para internar, ia para o hospital, então era super tranquilo. Então a gente tinha lá na minha ala, que eu cuidava, 30 pessoas por dia, né, mulheres, que era a ala das mulheres que eu trabalhava. Então 30 mulheres que a gente cuidava por dia, às vezes sozinha ou em 2 enfermeiras, né? No período da tarde, né? No período da manhã tinha 3 e no período das 2 às 10, geralmente ficava uma enfermeira só. Então a gente trabalhava muito, era bem corrido, mas era gostoso, porque você tinha esse contato com as pessoas e era um momento que a gente conversava e inteirava de todos os problemas, e esse vínculo ele foi forte e despertou muito esse meu interesse de ajudar as pessoas. Inclusive, assim, minha mãe faleceu em 2008. E eu lembro, assim, como que era difícil a vida das enfermeiras, das técnicas de enfermagem hoje, né?
Às vezes estava ali com ela, a outra passava mal aqui, estava sozinha, luta. E eu imagino a sua época, quando você começou, porque na sua época ainda a tecnologia não era tão grande, né? Não tinha. Era assim, totalmente diferente, né? Nós tínhamos, por exemplo, hoje você tem tudo descartável. Naquela época não era descartável. A gente tinha que lavar todas as agulhas, você tinha que esterilizar. Então era um trabalho que era feito assim muito no manual, mas com muita responsabilidade. Graças a Deus nunca tivemos problemas, mas a gente tinha lá ali que se virar com o material que a gente tinha para poder atender os pacientes. Mas era bom, né? Porque a gente não tinha as exigências que tem hoje, mas a gente tinha a responsabilidade, né, com as pessoas. Então isso superava, né, hoje todo esse material que você tem descartável, que naquela época não tinha, tudo era esterilizado, mas foi um período bom e um período que a gente tinha todo o apoio também, porque eu falo, uma das coisas importantes que eu sinto falta hoje é a falta de irmãs nas santas casas, né? Porque as irmãs, elas têm um compromisso com as pessoas, porque elas estão ali diariamente também, levando a palavra, levando o trabalho delas todos os dias. Então, hoje, se eu pudesse mudar alguma coisa dentro de Santa Casa, né, uma das coisas seria a volta das irmãs dentro desses hospitais, porque faz uma grande diferença. Porque nesse momento que a gente perde a saúde, a gente começa a ver a importância da vida e o valor de ter fé, né? Sim. E isso eu prezo muito hoje, no mundo moderno, hoje de muita tecnologia. Eu acho que as crianças, a gente tem que estar muito Deus, né? Sim. Porque a gente é passageiro, a vida passa, a gente não é eterno. E sem Deus a gente perde a força, né? Talvez, né? E as irmãs faziam esse trabalho, né? De estar ali acompanhando as enfermeiras, conversando com os pacientes, levando uma palavra de Deus, levando uma palavra de conforto. Então fazia uma grande diferença, que hoje, além da gente ter aí os plantões que são 12 por 36, onde o enfermeiro ele não está todos os dias, né, junto com o paciente, tem também várias separações, então houve muitas mudanças, né? Então não se tem muito vínculo hoje, né? E naquela época a gente tinha todo esse vínculo e as irmãs tinham um papel fundamental com os pacientes e também com a equipe de enfermagem. E até com os médicos, né? Porque elas eram respeitadas, muitas enfermeiras que não tinham condições de, às vezes, que estavam aprendendo ainda a pegar uma veia, aí não conseguia, chamava a irmã, né? Porque ia lá dar o suporte. E na minha época, eu posso dizer, graças a Deus, que eu era uma das enfermeiras que nós tínhamos 3 enfermeiros que eram chamados para pegar veia, né? Que não é fácil, e então tinha eu e mais um enfermeiro e outra enfermeira. Então a gente sempre era chamado para também estar pegando essas veias que as outras tinham dificuldades. Pediatria, que era muito difícil, né? Você pegar uma veia de uma criança. Então eu me lembro assim com muito carinho, né? Que eu, mesmo não tendo feito o curso, na prática eu consegui exercer muito bem e assim atender as pessoas onde na questão do acesso e também na questão de aplicação de medicamentos e tudo mais, de curativos, a prática ela ensinou bastante, porque a gente tinha muita responsabilidade nesse sentido, e isso me marcou bastante, porque tinha muitos pacientes que quando eu não estava, no outro dia eu chegava e eles falavam: que pena que você não estava aqui, me furaram muito ontem. Então tinha pacientes, a gente tinha esse retorno, né? Porque a gente sabe, tem muitas pessoas que têm essas dificuldades, né? E eu mais 2 enfermeiros lá, a gente tinha mais facilidades para fazer esse acesso, então a gente era chamado dentro de todos os setores lá para estar fazendo acesso de veia, porque a gente tinha essa facilidade de estar atendendo os pacientes.
E hoje, assim, essas feiras ajudavam, né? Porque hoje também o técnico de enfermagem trabalha demais, né? Que aí trabalha em outro. Hoje está uma discussão aí sobre... Complementar o salário, né? Aí tem que dobrar a carga. Hoje tem uma discussão nacional sobre o aumento do piso, que eu acho que é merecido, né? É merecido, né? Porque é uma profissão que eu costumo falar. O enfermeiro começa no início da sua vida e termina no fim da sua vida. Quando está nascendo, está o técnico de enfermagem. Quando você morre, está lá também. Exatamente. Então é um ciclo completo. E tem alguma história da sua época que enfermeira que você lembra com carinho? Alguém tem alguma história? O que eu lembro da época que eu trabalhava é exatamente o que eu acabei de falar, né? O carinho que eu tinha dos pacientes, né? Quando eu chegava, que eles eram internados e eu não estava lá, então eu tinha um retorno, um carinho muito grande das pessoas, porque a gente exercia esse amor além do trabalho que a gente fazia, né? Então isso é marcante porque isso ficou, né, para a vida. E eu, depois que eu vim para São João, a minha mãe, né, que já faleceu, mas ela sempre trazia, né, para mim, assim, encontrei com uma pessoa, te mandou um abraço, tá com saudade. Então muitos pacientes que eu atendia na Santa Casa me davam, né, assim, esse retorno, que ainda tinha saudade, que queria me ver. Então esse foi um momento que deixou, assim, me deixou feliz, né, porque a gente sabe que foi com amor que a gente trabalhou e atendeu as pessoas. Recompensador, né? Mais do que o dinheiro, né? Tem coisas que valem, dinheiro, né? Tem coisas que são valores que ficam pela vida, né? E você é mãe e avó, né? Você quer mandar um abraço para seus filhos, falar o nome para seus netos? Eu tenho 2 filhos, o Akevir, o Rodrigo, e tenho um neto, o Bernardo. E eu tive, assim, a criação dos meus filhos também, né, no dia a dia, mostrando para eles a responsabilidade de como você tem que se portar, até dentro da escola, que hoje, infelizmente, às vezes a gente vê muita dificuldade nesse relacionamento, né? E na minha época, a minha educação dos meus filhos, ela era estendida também junto aos professores que a gente acompanhava. Então, eu posso dizer que eu sou realizada com os 2 filhos meus, e eu fiquei surpresa até com uma mensagem que meu filho deixou para mim no Face quando eu fiz aniversário dia 30 de janeiro, que me surpreendeu, porque eu não imaginava, e ele fez um retrato, assim, que me deixou muito emocionada, e eu não tinha noção que ele tinha essa ideia, né, que ele tinha esse pensamento, e ali ele descreveu tudo que, de fato, é a minha vida, né, do amor, do tempo, né, que eu dedico, que eu dediquei em ajudar as pessoas. Então eu sou realizada, graças a Deus, né? O Vic também me ajudou, me ajuda muito, e o meu neto é uma bênção, né? Eu falo que ser vó é bom, muito bom. Então, que a gente vai voltar agora para o político, é isso? Então, aí vamos lá. Terminamos a parte de enfermagem, é longa, hein? Tem história, tem bastante história, não? Tem muita história. Mas agora vem a pergunta. E quando você teve o convite, você estava lá, enfermeira, como você falou, você não pensava em entrar em política. Quando foi que apareceu alguém falando, Terezinha, você precisa ser vereadora, você é isso, e você, enfim, acabou entrando no mundo da política? Então, foi eu participando aí da campanha do Vic, né? Porque eu vi que ele, como eu disse, ele era vereador quando eu conheci ele, e ele depois foi candidato a vice-prefeito, e eu estava ali no dia a dia, né? Ajudando, trabalhando com ele. E surgiu, né, dentro do grupo que eu deveria me candidatar a vereadora numa das campanhas, que ele ia sair candidato a prefeito. Aí houve uma discussão, né, se é bom, porque o marido já era candidato, se devia ou não devia. Aí dentro do consenso o pessoal entendeu que seria bom. Você lembra o ano? 2000. Aí em 2000 eu aceitei o convite, né? Porque, como eu disse, a ideia era ajudar e trabalhar, eleger o Vic para prefeito, que era o sonho dele, mas ser vereadora ou entrar para a política não passava pela cabeça. E, de repente, veio o convite e falei, vamos, né? Vamos. E aí eu fui
candidata a vereadora, fui a vereadora mais votada numa Câmara de 17. Já né? na época. A única mulher eleita também, né? E, então foi assim, emocionante para mim, né? Todo aquele trabalho que a gente foi feito por amor, não foi com nenhuma outra intenção, sempre foi para ajudar as pessoas. Saindo candidata, eu fui a vereadora mais votada em 2000. E não foi uma vez só, né? Quantas vezes você foi? E depois, em 2004, eu fui candidata novamente, aí já eram 10 vereadores. E eu fui a vereadora também mais votada numa Câmara de 10 vereadores e a única mulher também. Em 2000 você imaginava você ia ser eleita? Você, assim, porque às vezes você se candidata, mas com uma expectativa baixa, talvez, ou... Não, na verdade, lógico, né, que quando a gente sai candidato, a gente quer ganhar, né? Não tenha dúvida, a gente sai para ganhar, né? Então, foi assim, bem tranquilo. O meu nome foi lançado, mas sem essa preocupação. Lógico que a intenção, o objetivo era que o Vic fosse eleito prefeito. E eu lancei meu nome, fui para a rua como eu iria, não sendo candidata também, e acabei sendo eleita, e aí iniciou-se a minha vida política direta, né? Porque até então ela era indireta, né? Só trabalhando e ajudando. E você também foi a primeira presidente da Câmara Mulher? Sim, em 2007. Em 2007 eu fui presidente da Câmara, onde nós... fizemos a reforma da Câmara, colocamos elevador, que era um pedido antigo da população, e você sabe, ali a Câmara tem aquela escada que não é nada favorável, que até hoje ela é proibida, né, do jeito que ela é em Caracol. Então tinha muitas dificuldades de acessibilidade, né, pacientes que tinham deficiência, pacientes que estavam com deficiência temporária, então... Era assim, uma tragédia quando tinha sessões de solenidades e muitos parentes, muitas pessoas tinham que subir sentado numa cadeira e um de cada lado, subindo aquelas escadas. Então eu trabalhei bastante. Em 2007 nós colocamos o elevador, que foi o primeiro elevador de prédio público aqui em São João da Boa Vista, e reformamos a Câmara e fizemos um trabalho aí durante todo o ano de 2007 para fazer a reforma, que foi muito trabalhoso, onde todos os funcionários trabalharam muito comigo, me ajudaram para que em um ano, que foi muito corrido, para que a gente conseguisse realizar a reforma e entregar, né? Porque no ano seguinte eu renunciaria para o Dr. Antônio Celso assumir, que foi também, eu falo para você, se você olhar na história da Câmara, aí você vai ver que nunca foi dividido o mandato. E quando eu fui eleita presidente da Câmara, houve, né, para eu conseguir ser presidente da Câmara, ter que dividir o mandato com outro vereador para poder assumir. Então, a dificuldade é grande. A partir daí, dessa eleição minha, onde houve a divisão de um ano, aconteceu também depois. Mas também foi um desafio grande conseguir ser presidente da Câmara. Até então, nunca, o mandato era de 2 anos, não tinha discussão. E no meu teve que ser cortado em uma dos momentos marcantes, né? Foi que logo após a entrega da reforma, eu ter que renunciar. Isso doeu muito, porque é uma renúncia, mas o combinado é combinado, a gente tem que cumprir. Mas foi um momento também que, apesar da alegria de ter feito a entrega da reforma, foi um momento também muito triste, né? Você ter que fazer uma renúncia para assumir o acordo que havia sido feito. E aí, assim, né? Você nunca pensou em entrar na política, e você entrou, virou vereadora, vários mandatos, virou presidente da Câmara. E você sabe que é aquela coisa, né? Quando você se elegeu, você era uma jovem. E aí, nessa idade, a gente quer mudar o mundo. A gente acha, vou virar vereador, eu vou mudar o mundo, vou virar isso. E nem sempre é assim do jeito que a gente pensa, né? Não. Qual a sua visão depois que você se tornou da política em si? Olha, como você disse, né, quando eu fui vereadora, eu tive a experiência, né, de como é você atuar no Poder Legislativo.
quais são as suas funções, quais são as limitações, e eu entendi que a minha participação na política, no legislativo, ela era importante, mas eu sempre gostei de executar, de resolver. E a partir de 2008, que foi a eleição, eu decidi que eu queria ser candidata a prefeita, porque, como você disse, quando a gente quer fazer as coisas assim, a gente sonha. E eu tenho como, assim dizer, para as pessoas entenderem que nós, quando estamos fazendo a campanha política, a gente sonha. A gente acha que vai resolver todos os problemas. E eu falo que é como um casamento. Quando você vai casar, você sonha no melhor mundo de união a dois. Aí você se esquece que no dia a dia você vai ter todos os problemas, que não é do jeito que você quis, não é do jeito que você prometeu lá no altar diante do padre, né? Muitas pessoas prometem o sim, tudo é sim. E na política a gente também tem esse sonho, que quando você vai assumir o cargo, você vai resolver tudo. E hoje, qual é a minha frustração? Eu sei que eu não vou resolver tudo. E principalmente, eu tive, né? Eu não sei te dizer, né, aliás, eu sei, eu falo que Deus colocou isso com algum propósito na minha vida, que foi assim que eu assumi uma pandemia que estourou de uma forma absurda. É isso que a gente ia perguntar para você. Não foi fácil, né? Mas como foi? Então, quando eu fiz a minha campanha, que eu entendia que eu ia resolver todos os problemas, porque eu queria, né, e eu ainda quero, mas hoje eu sei que se alguém falar que vai resolver todos os problemas, a gente tem certeza que não vai resolver todos os problemas, como eu também não vou. Mas aí, assumindo em 2021, a pandemia, ela chegou de uma forma assustadora, né? Porque se nós tivemos, no ano de 2020, 32 mortes em 365 dias, e de 2020 até agora, nós estamos em torno de 390 mortes, ou seja, morreu tudo nesses 3 anos praticamente. Então, em janeiro de 2021, foram aí acho que 37, 39 mortes, eu não me lembro bem o número, isso é só no mês. O que morreu o ano inteiro, morreu tudo no mês de janeiro. E para ajudar, né, eu também, quando foi dia 27 de janeiro, eu peguei Covid. Fiquei 4 meses, passei muito mal, pegou parte neurológica, então foi um processo muito difícil, né, assumindo a gestão, com toda aquela situação difícil. E para completar, né, o quadro, veio uma CPI, da qual eu pedi, né, porque teve uma contratação que naquele momento, quando eu assumi, quando a gente entra na gestão, a gente quer alguém para ajudar. E eu pedi para uma pessoa me ajudar, né, que ele tinha parte administrativa. Mas era uma consulta pessoal, né? Mas aí a oposição fez um carnaval lá, desvirtuou tudo, e eu pedi para a Câmara fazer uma CPI para que a gente pudesse provar que não tinha nada de errado. Porque quando você pede ajuda para uma pessoa, eu não vejo nada de errado. Mas como era uma pessoa que já fazia parte de gestões anteriores em outro município e tinha um monte de processos que não tinha sido julgados, né, não tinha sido condenados, então o pessoal pegou isso como lema e usou de uma forma muito maldosa, que hoje essa pessoa ela foi absolvida de todos os processos. Então foi mais um ato político que, infelizmente, né, diante de todos aqueles problemas que nós vivemos com a pandemia, muitas mortes, também teve esse problema aí de CPI. Então foi um ano marcante, 2021, de muito sofrimento e que vai ficar assim marcado para o resto da vida, que a gente nunca vai esquecer, porque quando você assume a gestão e você se depara com uma situação de guerra, porque a pandemia é uma guerra, né? Sim. Então, 2021 e 2022 foram 2 anos super difíceis em relação àquilo que a gente tinha planejado dentro do nosso plano de governo, que de repente teve que parar tudo e a gente só cuidar da
pandemia do Covid, né? Então foram 2 anos difíceis, marcantes. Isso tem impacto não só fora a doença, tem impacto econômico também, né? Impacto Muita econômico, verba, né? e também a saúde mental da população, né? 2 anos de isolamento. Então isso, até hoje, a gente está enfrentando ainda as sequelas da pandemia, né? Porque faltou muitos insumos, faltou muitos produtos, aí faltou medicamentos, e a população às vezes não entende que a gente depende do Estado e depende do governo federal, e a gente que está aqui no dia a dia com o munícipe acaba, a prefeita, no caso, sendo responsável por tudo. Mas a gente teve também as dificuldades do governo do Estado, as dificuldades do governo federal em relação a medicamentos que eram, né, da obrigação do Estado repassar para o município, que não repassou. A gente ainda tem muitas dificuldades, né, em relação a isso, porque ainda tem problemas. Em 2020, eram dadas 30 cestas básicas por mês. Hoje nós damos 372 cestas básicas por mês. Então, o poder aquisitivo da população também caiu muito e a demanda aumentou absurdamente. Então, por mais que a gente faça, invista na educação e invista no sistema de saúde, nós ainda não conseguimos fazer tudo aquilo que a gente gostaria de ser feito, né? Porque hoje a gente tem uma população muito maior dependendo do sistema público. Sabe que você falou uma coisa interessante aí, que eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo. E depois da pandemia aumentou muito os problemas mentais. Não sei se é porque a gente viu como que a nossa sociedade é frágil, né? Não sei se você está ali, uma boa casa, aquilo, seu emprego, quando você vê que aquilo lá tudo pode ir por água abaixo em minutos, né? Mas voltando ao assunto aqui, agora entrando na política e na questão mulher. Só para terminar, a questão da pandemia, o que às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem é que nós, né, quando a gente está dentro da gestão, nós temos a responsabilidade de cuidar da população, mas nós também temos que cuidar dos funcionários, aquele que está prestando serviço. Então, por conta de muitas acusações, muitas críticas, hoje nós temos os funcionários, principalmente saúde, educação, um número enorme de atestados, porque essa pressão política e essas críticas que são feitas de formas assim de querer proteger a pessoa com a intenção de benefício próprio, acaba trazendo um problema muito sério para o funcionário. Então, nós temos 2 públicos para atender, que é a população que necessita do serviço e os funcionários que prestam o serviço. Então, a gente sempre tem cobrado isso, que a gente não tem que ter o olhar só para um lado, a gente tem que ter o olhar para os 2 lados. A gente trabalha, né, como prefeita, você tem que trabalhar para o coletivo, você tem que pensar em todos de uma forma geral. E muitas vezes isso não acontece, e isso está trazendo, assim, muito prejuízo, porque, como eu disse, todos sofreram em relação à saúde mental. E os funcionários que estavam ali na linha de frente ou que trabalham no setor público também tiveram essas dificuldades e continuam prestando serviço, né? Então, a gente tem que também ter olhar para todos, né? E não só para a população que recebe o atendimento, mas para aqueles também que prestam o serviço. Com certeza. E a gente via como que era o problema antes, que teve um problema assim, tinha que fechar o comércio. Aí vinha a lei do Estado, tinha que fechar, né? Aí a gente também compreende, a gente tem um negócio, tinha que fechar, e como você paga funcionário? Não foi fácil lidar. E eu me lembro que em 2022, que foi também um momento marcante, né? Que no aniversário de São João, eu pedi para Deus que parasse de morrer pessoas, porque todos os dias, quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era ver quantas pessoas tinham morrido. Eu acho que na época todo mundo fazia isso, né? Infelizmente. Então era muito sofrido você acordar e ver lá 8, 10 pessoas. Então aquilo assim, era muito sofrimento, né? E quando foi no aniversário de São João, eu falei, Senhor, que pare de morrer pessoas. É o presente que eu peço para a nossa cidade, para o nosso país. E
graças a Deus, começou a diminuir de fato o número de mortes, né? E eu falei assim, eu fui atendida no meu pedido, né? Porque diminuiu bastante e foi assim um momento também marcante que que a pandemia me deixou, né? E eu sempre falo que eu nunca busquei tanto a Deus como nesses 3 anos de governo, porque não foi fácil, foi difícil, a gente sofreu muito e a população sofreu também, né? Mas a gente sabe que Deus, nesse momento, ele faz total diferença na nossa vida, nas dificuldades e nesses momentos onde você tem uma cidade inteira cobrando e também com os seus problemas e as suas necessidades. E o pior é que ninguém conseguia saber como combater, né, a doença. Existiam, né? Foi muito novo, né? Foi. Eu acho que não só você, mas acho que teve um movimento de fé coletiva de todo mundo rezando. Foi, muita oração. Porque no começo, juro mesmo, eu pensava, isso aí vai durar 10 anos, né? Porque a gente achava assim, vai ser 2 meses, né? Não, vão ser 3 meses, quando veio foi arrastando. Foi. 6, 1 ano. E depois disso ficaram as sequelas, né? E as sequelas, elas que foram deixadas ainda, tem muitas para a gente conseguir vencer. Já pensou se fosse 10 anos a gente fecha comércio? Meu Deus. Tá todo mundo louco. Ou morre de doença, ou fica com problema psicológico, problema financeiro. Uma incerteza, né? Era um fato novo, né? O que a gente faz com tudo isso, né? Então era tudo muito novo, né? Mas graças a Deus, Deus é mais, né? Graças a Deus. E agora é o seguinte, sobre a mulher na política. Em 1932 foi a época que a mulher teve o direito ao voto. Em 1932, antes disso, a mulher não tinha direito ao voto. E hoje, as mulheres têm uma maioria de eleitorado, 52% é composto por mulheres que votam. Mas mesmo assim, 12,1% de mulheres estão no cargo de prefeito, do qual você faz parte. A Prata também, né? É uma prefeita. Pinhal. Andradas, né? Andradas, quer dizer, aumentou, mas é muito pouco dentro do eleitorado, né? É muito pouco. O que você acha, que visão, o que pode fazer para ter mais participação das mulheres? Já existem essas leis, né, hoje de eleição, que tem que ter uma cota, né, de tantos %, já é alguma coisa. O que a gente pode fazer para caminhar mais nesse aspecto? E outra, o que você acha que a mulher está de diferente na gestão pública? Olha, como mulher, a gente tem um olhar, e você sabe que teve uma pessoa que foi no gabinete e ele me falou uma coisa muito importante, que se houvesse mais mulheres ocupando cargos, nós não teríamos guerra, porque a mulher, ela é que gera o filho, ela é mãe, ela é protetora. Então, você pode ver que nós tivemos exemplo aí da Angela Merkel, da Margaret Thatcher, né, que foram mulheres assim, importantíssimas. E ele me falou isso, Terezinha, tinha que ter mais mulheres no cargo público, porque você vê que não tem mulher bomba, só tem homem bomba. Eu falei, interessante. Essa é boa. Interessante. Então eu falei, é verdade, né? Então você vê que a mulher, a mãe, ela quer proteger teu filho, né? Então isso tem uma relevância importante, porque a gente trabalha com esse olhar diferente do homem, né, que eu falo que tem a sua importância e tem que ter mesmo, né, todos nós temos que trabalhar juntos, mas a mulher, Deus deu uma missão para a mulher, que é gerar o filho, ser mãe, ser protetora e ter essa sensibilidade, e isso faz uma grande diferença, porque você tem um olhar diferente mesmo. Então eu acredito que nós hoje, com a tecnologia aí, nos moldes que está, com as redes sociais, hoje está muito difícil você querer entrar na vida pública, porque você perde a sua privacidade, você tem as redes sociais atacando, a gente tem o preconceito ainda, que existe, é um preconceito velado, é um preconceito oculto, que muitos
ficam só na teoria, né? Que a mulher tem que ocupar o espaço, que a mulher é importante, mas na prática não funciona assim. E a gente, infelizmente, ainda tem esse olhar de muitas mulheres que você pode ver que o público feminino, ele tem também esse preconceito e essa desconfiança em relação à mulher. Então, nós estamos aí abrindo e caminhando para mostrar que a mulher, ela tem sim que ocupar o seu espaço, que é importante trabalhar em cargos públicos para que a gente possa melhorar as políticas públicas, que a gente possa fazer muito mais, né? Mas, como eu falei, eu fui muito prejudicada e eu não consegui fazer tudo que eu queria, porque eu estou com 1 ano de governo, né? Então, se 4 anos são poucos para você governar, você imagina 1 ano. Então, não tem como fazer milagres, né? Então, a gente enfrenta esse desafio aí. Eu falei, tinha que ser para mim, né, como mulher, enfrentar uma pandemia e mostrar que nós podemos, sim, ocupar esse espaço, e a gente está trabalhando nesse sentido e falando, né, com as mulheres da importância delas estarem atuando e estar ocupando cargos públicos, porque hoje a gente tem esse enfrentamento, mas a gente tem essa sensibilidade também da conciliação, de agregar e também de contribuir para que a gente possa ter um município, um estado e um país melhor. E você se vê como incentivadora das mulheres para entrar no cargo público? Eu me vejo, porque se nós olharmos São João, que vai fazer 200 anos agora, dia 24 de junho, eu sou a primeira prefeita eleita mulher de São João, a gente sabe que vai inspirar outras mulheres a querer entrar também, né? Que aquele preconceito de que mulher não podia, porque é muito difícil, então a gente acabou quebrando essa situação de que é possível, sim. Então tem mulheres despontando aí na política, e eu sei que foi aberto esse caminho, e eu tenho certeza que a gente vai ter mais mulheres na política em São João aí, tanto no cargo executivo como no legislativo, que a gente já tem, mas que isso eu tenho certeza que é um incentivo, sim. Certeza. Uma pergunta que eu não fiz para ninguém, que é curiosidade, que podcast é isso, vai surgindo a ideia. É muito tenso uma eleição, né? Não é fácil, né? Não. É corrido e ela vai acelerando até o final, e no fim você foi eleita prefeita, né? E ainda por uma margem quase de poucos votos, né? Foi 97. Nossa, foi pouquíssimo, né? Foi tenso. Qual foi seu sentimento? Porque acho que nesse momento que está ali, aqueles votos correndo, você fica, né? Será que vai, será que não vai? Né? Hoje ainda até é mais fácil do que antigamente, que era contado lá no Palmeiras, se contava na mão, né? No SIC. No SIC, né? Eu peguei a época do SIC, né? Que era também, começou no SIC, né? As mesas lá e contando voto por voto. E, tipo assim, qual foi seu sentimento na hora que você falou, nossa, entrei? Olha, você sabe que esse dia também ele vai ficar marcado, porque todas as eleições, os resultados, eles são dados no Palmeiras. Desde que eu me lembro, né, os resultados são dados no Palmeiras. E depois de umas 2 horas eu fui declarada prefeita ali no Palmeiras. E de repente alguém chegou na porta e falou, vamos para o cartório eleitoral. Não entendi por quê. Mas tudo bem, vamos para o cartório eleitoral. E lá no cartório eleitoral foi assim, uma discussão, e era assim, divergências, e tá mais em cima, tá mais embaixo. Então eu saí eleita do Palmeiras e vim para o cartório eleitoral, eu já não estava mais como prefeita. Então houve algumas situações que ficaram desconhecidas, né? Mas naquele momento tenso, todo mundo ali vivendo a situação e vendo o que tinha acontecido. Quando foi 20 para meia-noite que saiu o resultado, né? Aí eu me lembro bem que tinha o pessoal do outro lado, né? Não, a candidata que ganhou, dali a pouco, não, ela não ganhou. Então ficou aquele vai e vem. E finalmente, 20 para meia-noite, saiu o resultado que eu estava eleita prefeita. Então, olha, foi
inesquecível, né? Porque foi... desgasta muito, né? Foi assim, não foi uma apuração normal, como todas as outras, né? Que você vai para o Palmeiras, sai o resultado e você faz a festa. Então, teve uma tensão toda ainda, né? Depois. Então, foi só comemoração, agradecimento a Deus pelo sonho realizado, porque já era a 4ª eleição que eu estava disputando, né? Para prefeita. Então, foi um momento, assim, marcante e de muita alegria, né? E de agradecimento mesmo. Porque é desgastante, né? É. Porque eu lembro um amigo meu que ele foi, um conhecido que eu já filmei, ele foi candidato, ele pesava tantos quilos, quando acabou a eleição, acho que ele perdeu uns 30 quilos. De tanto que tinha que andar para lá, não para, né? Ah, mas isso é bom. Eu gosto. É, né? Gosta. Esse contato com as pessoas, a conversar, eu gosto muito. É que eu falo, né? O pessoal às vezes fala assim que eu sumi. Eu falo, gente, mas eu estou cuidando de uma cidade de 100 mil. Então, 100 mil não, eu acredito 120 mil pessoas, né? São João tem. Então, você não tem como estar na rua como eu queria. Então, a gente automaticamente tem que fazer gestão. E fazer gestão hoje tem muita responsabilidade, tem assim situações que é desconhecida da população. Para que a máquina pública funcione, você tem todo um trabalho e um processo para ser realizado, porque hoje nós temos Tribunal de Contas, COAD, a gente tem controle interno, a gente tem Ministério Público, a gente tem Câmara de Vereadores, a gente tem a população. Então, é muito fiscalizado. Então, o pessoal ainda está no tempo que de tudo podia. Era só a caneta do prefeito que resolvia. Não Hoje funciona assim. Você tem uma burocracia e uma fiscalização intensa, né? Tanto é que nós temos aí Tribunal de Contas praticamente toda semana na prefeitura fiscalizando. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho, muita obra embaixo da terra, porque muitas coisas que tinham que já estar em processo não estavam. Então a gente está também fazendo esse trabalho, né, para melhorar para as futuras gestões, de continuar o processo, de desburocratizar também a máquina pública para que ela possa atender a população de uma forma melhor, né? Uhum. E vamos lá, eu sei que quando você entrou, você já entrou com uma pandemia, quer dizer, já foi o maior desafio. Mas fora a pandemia, quais foram outros desafios que você via que a prefeitura tinha que enfrentar? Olha, o maior desafio nosso foi quando nós assumimos, tomar conhecimento de todo o processo. Se você pegar, infelizmente, houve algumas maldades, né? E uma delas, eu vou até falar para vocês, o Departamento de Comunicação, eles apagaram todos os assinantes, né? E a gente teve que começar do zero. Então, já começou pela comunicação, um grande problema, você ter que fazer todo aquele trabalho de criar o Face, você começar, tinha acho que 32 mil pessoas, aí tivemos que começar do zero, e entre os departamentos com máquinas sucateadas, não tinha estrutura, a deficiência, né, do serviço era muito grande, ainda tem uma defasagem enorme do quadro de funcionários, porque muitas pessoas falam mal do servidor, mas são eles que trabalham, são eles que levam serviço para a população. Então, gente boa, gente ruim tem em todos os lugares, mas se tem uma coisa que eu agradeço, são os funcionários que trabalham e que fazem junto com a gente a gestão, porque são eles que estão ali no dia a dia e que lutam e que caminham junto com a gente para que a gente possa atender a população. Tem falhas, tem muitas coisas para ser feita? Tem, mas a gente avançou bastante, né? Revitalizamos já 20 prédios da educação que estavam de forma precária, 14 unidades de saúde, que também ainda tem a do IP que precisa ser feita, que vai começar logo. E o que nos atrapalhou, que potencializou todo esse processo, foi aqueles 5 meses de chuva. Então, nós saímos de uma pandemia, logo depois de julho, né, que começou a diminuir, quando foi, acho que agosto, setembro,
Foram 5 meses de chuva. Choveu, hein? Choveu muito. Nossa. Então, assim, aonde a gente tinha problemas que iriam acontecer ao longo do tempo, ele veio tudo de uma vez, né? Porque choveu demais. Então, isso potencializou e acabou fazendo com que todos os problemas eles acontecessem de uma vez só. E lógico que a gente não tem, né? A prefeitura ela não tinha, né? E não tem toda a estrutura para que você pudesse atender a todas as demandas de uma vez. E se não bastasse isso, né? Para fechar esse quadro de desafios, em abril do ano passado, a gente já tinha conhecimento de uma crise financeira, onde nós tivemos queda de arrecadação, tivemos aí muitas dificuldades no país. Então, essa falta de recursos também prejudicou muito, onde nós entramos com contingenciamento, ou seja, diminuição de despesas, porque se cai a arrecadação, é lógico que a gente tem que diminuir serviço. Isso é como a casa da gente, né? Sim. Você vai enxugando para você poder fazer pelo menos o essencial. Então, hoje tem prefeitura que está fazendo só serviço essencial. E a gente lutou muito para que a gente pudesse, né, fechar o ano. Houve diminuição, sim, de serviços, mas a educação, a saúde, outras áreas aí a gente tem investido. Se você pega esporte, é uma área que precisa de investimento, porque saúde é importante, como eu disse aqui, que a saúde mental da população prejudicada, hoje a gente tem que investir em esporte. Então, a gente aumentou muito o orçamento da área de esporte. A área de trânsito, quando nós assumimos, tinha 3 funcionários, hoje nós estamos com quase 20 funcionários, e com a Defesa Civil atuando muito, né, na questão das chuvas, que vocês viram que nós, esse ano, conseguimos não ter aqueles alagamentos que nós tivemos no ano passado. Então, até agora, graças a Deus, a gente conseguiu superar, né? E estamos trabalhando para que o ano que vem a gente não tenha esses alagamentos. Então, foram muitos desafios aí em 3 anos de gestão. E Terezinha, agora uma pergunta. A educação. Eu vejo, né, como eu falei para certos candidatos, a educação é a forma da gente mudar o país, o mundo, né? Os países que investiram em educação hoje estão na liderança mundial. E o Brasil, infelizmente, nos seus 50 anos para cá, não investiu tanto. A educação foi decaindo mesmo, é normal. Como a prefeita, como pessoa, como mulher, como mãe, vê a importância da educação na vida das pessoas? Primordial, né? Como você disse, ela tem um papel fundamental, e principalmente hoje, né? Que a gente sabe que a tecnologia está aí em redes sociais, então o conhecimento ele se torna um fator primordial para as pessoas. E nós investimos muito em educação, né? Sim. Tanto na questão estrutural, como também no atendimento, né? Desde você dar condições de grade curricular, uniformes, materiais, capacitação para os professores. Implantamos o sistema SESI, que é um sistema que os pais queriam que os filhos estudassem no SESI. Tinha muitos pedidos para que fossem para lá. Então, a gente implantou esse sistema na rede pública, porque antes a criança que saísse de um bairro e fosse para outro, ele ia totalmente com outro processo de ensino. Com o sistema SESI, então, qualquer bairro que ele saia, para onde ele for, ele vai ter continuidade, né, do estudo. E a gente está investindo bastante em educação, né, de 77 milhões, a gente já está com 100 e eu não me lembro o número, mas a gente aumentou aí quase 50%, um pouquinho mais em educação. E se você analisar numa fase de pandemia, a gente investindo em educação, aumentando os recursos e dando toda essa estrutura, porque as nossas crianças, né, que vai desde a creche até o ensino fundamental, né, aos 11 anos, você vê a importância dessa base. E agora nós inauguramos também a escola de período integral, do 1º ao 5º ano, onde essas crianças vão estar o dia todo, mas com condições de aprender. E também de não estar na rua, porque a gente sabe, né, que hoje os pais trabalham, as crianças ficam aí expostas, então já é a primeira escola de período integral. Então a gente tem investido muito
E também, né, fizemos o cursinho popular para dar oportunidades para os jovens ou qualquer pessoa que tenha intenção de fazer faculdade, de poder realizar o seu sonho. Então, nós investimos bastante em educação, porque a gente sabe da importância e principalmente do momento que a gente vive, que hoje, se você não tiver conhecimento, se você não tiver uma educação, uma base sólida, onde você vai estar aí disputando o mercado de trabalho e estar fazendo faculdades, a gente sabe das dificuldades. Então, São João, ela sai na frente em relação à educação, porque a gente tem feito muitos investimentos aí, tanto com as nossas crianças, também como capacitação para os professores. Um assunto que você falou e eu quero tocar nele. A gente estava conversando da pandemia, o problema da saúde mental, né? É um problema que não é só de São João hoje. Isso é um problema de todas as cidades. São Paulo tem problema, então, conforme o tamanho da cidade vai aumentando, Sim, né? E muitas vezes esses problemas de saúde mental acabam aumentando os moradores de rua, que eu conheço de amigo meu, que era bem, teve problema mental, aí juntou com problema de droga, hoje é morador de rua. Como que você acha que é possível o poder público contribuir com isso? Então, nós estamos trabalhando nessa questão e eu acho que vocês têm acompanhado aí pelas redes sociais, por órgãos de imprensa, onde está havendo muita crítica, porque nós estamos fazendo a inclusão dessas pessoas, porque ele fica à margem da sociedade. E eu acho que a população tem que conhecer quais são os nossos problemas e como nós podemos ajudar. Porque eu falo que o poder público sozinho, ele não dá conta da demanda. Então, a gente precisa da participação de todos, o envolvimento. Então, a gente não pode só vender que a cidade ela é boa e ela não tem os seus problemas. E um dos problemas nossos são os moradores de rua. Hoje, nós temos aí em torno de 80 pessoas. Então, nós, diante da negativa, né, de quem estava fazendo esse serviço, tinha que ser uma ação imediata. Nós colocamos ali no centro para que a gente pudesse estar acompanhando de perto. Está gerando muita discussão, porque muitas pessoas estão reclamando, mas elas estão sendo vistas. E quando elas são vistas, há um envolvimento da sociedade na busca de solução. Então, muitas pessoas que criticam deviam buscar solução, porque a gente tem um recurso que é disponibilizado para que ele seja aplicado com ações, com políticas públicas, com acolhimento, porque antes esse pessoal, eles ficavam durante a semana no albergue, e de sábado e domingo eles ficavam pelas ruas, eles ficavam espalhados pela cidade. Então, hoje eles estão ali concentrados, mas eles estão tendo um local para tomar banho, para comer, e também para que a gente possa buscar solução de atendimento e de como a gente vai resolver. A gente sabe que não é fácil, a pessoa que está usando droga, que está em depressão, que desanimou da vida. Então, você tem toda uma vulnerabilidade com essas pessoas. E as assistentes sociais, ou o pessoal que trabalha, a gente tem que agradecer muito, porque o amor que eles têm por essas pessoas que estão à margem da sociedade não é qualquer pessoa que faz. Então, a gente tem que apoiar, né, os nossos funcionários, essas pessoas que foram contratadas para estar ali, oferecendo o acolhimento, oferecendo uma palavra de Deus, oferecendo uma palavra de apoio para que essas pessoas queiram fazer internação, porque a gente não pode obrigar, né? Cada um tem uma necessidade também. Cada um tem uma necessidade, então é de livre, espontânea vontade, se quer ou não. Então, é muito fácil, às vezes, fazer críticas, mas estar ali no dia a dia e tentando resolver o problema e buscando solução, como a gente tem o plantão social que fica na rua, a gente tem a equipe da assistência social que trabalha. Então, o trabalho, ele é feito, ele tinha que ser valorizado por essas pessoas. Mas, infelizmente, é um problema difícil, mas
eu acredito que com essa ação que nós fizemos agora, né, de estar tornando visível essas pessoas, a gente vai ter resultados positivos. Agora causou um pouco de transtorno aí, né, mas a gente está evoluindo na busca de solução, mostrando que esse problema ele também existe em São João da Boa Vista. Porque é um problema, assim, às vezes, tem muito morador de rua que é julgado, mas você vai conhecer o cara é arquiteto, o cara é engenheiro, o cara foi professor, na verdade. Tem família. E muitas vezes o que foi uma... Tem família e resolve ir pra rua, né? Tá na cidade mesmo. Tem aquele que perdeu a família, teve o desgosto. Então, é o que eu falei, né? São várias individualidades, a depressão, a gente tem drogas. até pessoas que perderam o filho em acidente, que aí ele vai pra rua, então você tem os agressivos, mas tem aquelas pessoas que, por problemas, né, que aconteceu, que eles querem ajuda, né? E eu acho que esse é o nosso papel, e é o papel da sociedade, buscar solução e ajudar, né? E entra o problema do álcool hoje. O álcool, droga, né? Então, isso aí acaba com a vida da pessoa, né? Mas teve uma novidade aqui de você, que todo mundo falava que você era varjegrandense. Então, você nasceu em São José do Rio Pardo. Nasci em São José do Rio Pardo. Agora eu sou sanjoanense, que eu recebi título. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Mas você é uma sanjoanense, né? E o que São João representa na tua vida hoje? Olha, quando eu paro e penso, né? Eu nasci em São João, porque eu morei na Vargem, mas o carinho que eu tenho por essa cidade, por estar aqui, por Deus ter me dado a oportunidade de ter sido vereadora e hoje estar como prefeita, é de muita gratidão a Deus e também de, assim, responsabilidade, né? Porque ser a primeira mulher prefeita, isso traz responsabilidade. Então, isso me motiva a cada vez ser melhor, como eu disse, com todas as dificuldades, com todos os desafios que nós temos aí, a gente sabe de todos eles, mas eu sei que eu quero fazer o meu melhor para São João e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. É que, como eu disse, né, eu tive 1 ano de governo, e 1 ano de governo é muito difícil a gente realizar tudo que a gente queria. Mas a gente luta e a minha gratidão por ter sido acolhida por São João da Boa Vista. Meus filhos nasceram aqui, meu neto nasceu aqui, então eu me sinto de fato sanjoanense mesmo e tenho muita gratidão por essa cidade e o que eu puder fazer de bom, de melhor para as pessoas, eu estou dedicando o meu tempo, dedicando a minha vida para isso. Olha, muito obrigado. A gente agradece a sua participação, de ter aceitado o convite. Obrigado, Bruno. Vocês dois não lembram o nome, mas Leandro. Rodrigo, obrigado o Bruno deu uma assessoria legal para a gente. A nossa prefeita, que ainda não está definido se vai ser candidata, né, prefeita? Então, vamos deixar, não tem nada definido. Mas era importante você, como prefeita, participar. Como a gente falou, o podcast nosso é uma coisa, é um papo livre, um papo legal, descontraído, né? As pessoas vão conhecer você como pessoa, a sua história de enfermeira, ninguém sabia, né? Então, é muito legal. E queria que você, para terminar a nossa entrevista, deixasse uma mensagem para os sanjoanenses, para os jovens, para o futuro. Olha, no momento, né, a gente não pode, cada um tem a sua função, né, não tem um padrão, né, para a gente dizer, mas a gente sabe que hoje o primeiro ponto é você colocar a Deus acima de tudo e ter amor ao próximo, porque o amor ao próximo, ele te move a fazer o bem. E isso que a gente sempre tem falado em todas as oportunidades que a gente tem, porque a gente vive num mundo hoje de uma guerra política, de muito individualismo. A gente sabe que a pandemia trouxe, né, todas essas dificuldades. Então, eu sempre falo que os 2 mandamentos que Deus deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele é o início para que a gente tenha todas as condições de fazer o bem para nossos irmãos. Então, é com esse sentido, com esse objetivo que ele fecha, né, e faz com que cada um reflita
o que eu faço para o meu próximo, o que eu faço de bem. E a partir daí, a gente sabe que vai ter uma cidade melhor. A gente precisa sair do individualismo, precisa sair das vaidades de poder, vaidades individuais e ter mais amor ao próximo e fazer o bem. Muito bem, Terezinha. Muito obrigado pela sua presença, viu, no nosso AldeaCast. Vinícius, muito obrigado também aí. Parabéns, o cara tá um entrevistador nato. A gente tenta, né? Muito obrigado, que eu sempre cruzei a Terezinha, sempre filmando, né? Mas não conheci ela pessoalmente, nunca paramos, foi uma oportunidade de se conhecer. É verdade. É, porque eu filmo, a gente sempre filma, às vezes eu filmo até para as outras campanhas, né? Mas como a gente fala aqui, a gente não se envolve. Nosso trabalho nosso trabalho em vídeo é fazer o melhor vídeo, seja para cliente, porque também acabou a eleição, a gente não vê mais ninguém. Então, quem mantém, a gente fala, quem mantém a aldeia viva é os clientes do decorrer do ano. Que política é aquilo, né, Terezinha? É aqueles meses que vai até agora outubro, aquela correria, depois a calmaria, depois começa de novo e vai. Mas foi um prazer te conhecer pessoalmente, a gente se cruzou. E obrigado, Ayrton, você pode terminar aí, que eu nunca nem inicio nem termino, eu sempre fico no meio, tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou a gente aí e até o nosso próximo AldeaCast.